Retornando agora do nosso show no intervalo, que foi bom, né? Foi bom, foi maravilhoso. A gente não sabe o que foi ainda. Foi Ou a incrível. gente sabe? Não, a gente A não gente vai sabe, a gente tá saber. gravando antes de saber, mas foi muito bom. Então, só pra relembrar vocês, a gente tinha feito uma pergunta pro Matheus, e qual foi ela? A gente sabe que a vacina é segura, né? Aham. Como já foi falado. Infelizmente, não vamos Mas virar jacarés. triste. Mas a vacina, ela tem algum efeito colateral, alguma contraindicação? Como é que é? Tipo, ela é segura, mas pode dar alguma coisa assim que seja não tão bom assim? Inesperado? Então, pode. Primeiramente, é importante frisar que realmente as vacinas são seguras se elas foram aprovadas pela Anvisa aqui no Brasil ou pelo FDA aqui nos Estados Unidos, elas realmente têm um selo de qualidade. Agora, elas têm efeitos colaterais, são esperados, por exemplo, quando você toma vacina, você pode sentir uma dor no braço, como a gente sente em algumas outras vacinas também. Você pode ter febre, algumas pessoas sentem dor de cabeça, mas isso são todas coisas muito pequenas. Só são sinais que realmente o nosso sistema imune está respondendo aquela coisinha que a gente está colocando dentro dele. Então, às Então vezes são eu acho bons até legal sinais. você sentir alguma coisinha. Isso, um bom sinal. É um sinal que tá funcionando. É um sinal que está dando certo. Então, eu agradeço. Teria alguma pessoa que não poderia tomar a vacina, por algum caso? Tem algumas pessoas que elas, sim, existem umas leves contraindicações, não leves, mas tipo, por exemplo, depois da primeira dose, é possível que algumas pessoas sintam uma reação alérgica, porque alguns componentes da vacina podem, tipo, dar alergia em algumas pessoas. E se ela tiver uma reação alérgica grave, a segunda dose é contraindicada. E quando você olha também a bula da vacina, se você vê algum tipo de composto que você já é naturalmente alérgico, a vacina não é indicada para você. Uhum. Outra coisa é que a vacina ela não foi testada em todos os grupos possíveis. Ela foi testada nos grupos mais diversos possíveis, mas, por exemplo, pessoas abaixo de 18 anos, crianças ou gestantes, geralmente não foram, pelo menos até onde eu li, não foram incluídos no grupos. Eles vão ser incluídos posteriormente. Então, essas pessoas, assim, elas têm que consultar o médico, por exemplo, gestantes e lactantes, elas têm que consultar o médico antes de tomar vacina. E para os menores de 18, já estão começando novos testes e talvez futuramente eles vão ter vacina também. Mas Mas é é. só uma questão de que não foi testado neles, então se não foi testado é melhor não colocar, né? Não Hum. que a vacina faça mal. Mas esses casos de alergia são até bem difíceis de acontecer, né? Eu lembro Isso. quando eu tava lendo algumas notícias sobre o começo da vacinação, eu lembro que era um caso ou outro e, tipo, a pessoa descobre na hora, né? E eu acho que provavelmente você vai ter que responder algumas perguntas antes de você for vacinar. Acho que é qualquer procedimento médico que você fala assim, o médico deve perguntar, você é alérgico a isso? Você sabe alérgico a isso? Até quando você vai tomar remédio, né? Então acabam por ser contraindicações muito específicas, né? Isso. E a quantidade de vacina, de doses que a gente precisa tomar pro corona? Pra corona. Pra ficar 100% imunizado. Então, até então, as vacinas que a gente tem disponível são 2 doses. A primeira dose, em algumas vacinas, mostram que tem uma eficácia muito legal para a primeira dose, e com a segunda seria o reforço para aumentar o tempo de proteção que a gente tem. Uhum. Agora, assim, quanto tempo a gente vai ter de proteção, é difícil falar. Tem as previsões de cada laboratório, mas é uma coisa que a gente vai ver ao longo do tempo. Como É, que vai ficar a nossa produção de anticorpos e proteção para isso. que é aquela questão da mutação do vírus, né? Que ele vai modificando. Isso, a questão da mutação, ela é interessante porque os vírus, eles, como eu disse já no início, eles naturalmente eles podem se modificar. E acaba que algumas vacinas, elas foram produzidas vamos dizer assim, com tecnologias que talvez não proteja totalmente contra as mutações. Algumas Uhum. pessoas dizem que, por exemplo, as vacinas que foram feitas especificamente para uma parte do vírus, elas podem não proteger caso o vírus ele se modifique tanto que essa partezinha específica do vírus ela mude. Uhum. Mas até então os laboratórios eles fizeram já testes com as novas variantes e eles têm mostrado que as vacinas elas continuam mantendo uma certa eficácia. Algumas têm uma leve redução, mas tudo acima
é recomendado, né, na nossa saúde. Então, essas vacinas que estão circulando atualmente, elas já servem para essa nova variante que está surgindo? Os testes ainda não foram totalmente finalizados, não foram divulgados todos os resultados. Mas, por exemplo, essa vacina do Butantan é uma vacina que espera-se que ela imunize também contra essas novas variantes, porque não é só uma partezinha específica do vírus que eu estou colocando dentro da pessoa, é o vírus por inteiro. Então, mesmo que o vírus ele se modifique em algumas coisas, o vírus por inteiro ainda vai estar lá produzindo anticorpos, sendo alvo de uma resposta imune para produzir anticorpos para nossa proteção. Você disse pra gente que atualmente são 2 doses que estão sendo feitas para combate ao vírus, né? Nem sempre é 100%, mas é o que está sendo feito por agora. Essas pessoas que tomam essas 2 doses ainda têm que manter os cuidados, o uso de máscara e o isolamento? Sim, é importante lembrar que a vacina ela não é tipo assim um milagre que acontece, você tomou e você fica assim, ganha tipo aquela estrelinha do Mario, Uhum. que você fica imune a todas as coisas e pronto. Não é a estrelinha do Mario, gente, por favor. A vacina ela tem um tempo para produção, para o seu corpo responder. E depois desse tempo, também é legal que você tome cuidado, porque principalmente no Brasil, como a circulação do vírus ainda está muito grande, é importante que você continue tomando cuidado, porque podem surgir novas variantes que a vacina pode não ser eficaz. E por isso também que é importante acabar com esse problema o mais rápido possível, porque quanto mais o vírus circula, mais ele pode se mutar e mais podemos ter novas variantes. E aí pode ser muito pior do que já está. Então, depois de tomar a vacina, tipo, você pode relaxar, mas não tanto. Fique em casa, continue evitando os baile Isso. funks. Mas pode ficar mais tranquilo, né? Mas não Fica, tanto. fica mais de boa, mas com cuidado, com responsabilidade. Então, Matheus, quem toma as 2 doses, então ainda pode transmitir o vírus? Quem toma a vacina, apesar de alguns tipos, a vacina, por exemplo, do Butantan, está sendo inoculado o vírus dentro da pessoa, esse vírus ele não vai se multiplicar e ele não vai se tornar transmissível. A pessoa que toma vacina, ela não transmite o vírus. Agora, a pessoa infectada com o vírus, atualmente, ela pode transmitir sim. Mas a vacina, ela não gera nenhum tipo de produção viral que vá transmitir para outras pessoas. Quanto tempo demora, assim, pra vacina fazer efeito? Tipo, tomou, aí tem que esperar uns dias, 2 dias, uma semana? Tem um tempo estimado, assim? Isso varia de acordo com a vacina que você está tomando. Algumas previsões dizem que em 2 semanas você já está produzindo os anticorpos necessários para sua proteção. Então, eu diria 2 semanas, mais que isso, talvez. Então, é a mesma coisa do vírus, né? Tipo, de ser curado do vírus. Sim, por aí. Isso, é como se fosse colocar o vírus em você, só que a gente está colocando um vírus sem fazer nada. O vírus Um morto, às impostor vezes, lá. a gente coloca só uma. Isso, é só que a gente precisa colocar alguma coisa no nosso corpo que diz assim, olha, tá rolando essa coisa muito louca lá no mundo e você precisa se preparar. Aí o nosso corpo se prepara produzindo anticorpos e aí a gente fica preparado para as infecções. tipo É assim que é a vacina. fica esperto aí. Fica esperto aí, meu. Se prepara. E antes da gente ir para a última pergunta, uma coisa que eu achei interessante quando eu estava fazendo o curso de contra o corona lá do estágio, eu vi que, não para deixar as pessoas mais relaxadas, mas o número a porcentagem de assintomáticos é muito grande, né? Tipo, em comparação à galera de médio e grave risco. Acho que é 80%, alguma coisa assim, né? Você saberia Sim, a porcentagem de sim. assintomáticos, graves, leves? Então, de acordo com o estudo da JAMA, que é uma revista da American Medical Association, cerca de 30% dos pacientes nunca desenvolvem sintomas. E desses pacientes que nunca desenvolvem sintomas, eles são muito transmissíveis também. Das transmissões no geral, 59% dessas transmissões elas acontecem provenientes dos pacientes que são assintomáticos. Uhum. Então é importante pensar que as pessoas que são assintomáticas, elas também transmitem. Inclusive, elas podem ser até, às vezes, mais perigosas, porque às vezes as pessoas nem sabem que tem Uhum. e estão espalhando, sabe? Meio que uma doença invisível, né? Assim dizer. Essa é a pior parte, né? Porque se fosse todo mundo sintomático, seria mais fácil de controlar.
Imagino que os casos graves devem ser, tipo, a porcentagem bem menor, né? E os leves devem ser, e medianos devem ser uma porcentagem maior, né, das pessoas. Sim, quantidade de casos graves eu não sei especificamente, porque, como eu disse, a gente ainda tem que pegar, quando acabar tudo isso, os jornais eles vão pegar todos os dados mundiais e de características das pessoas, eles vão juntar tudo e vão dizer, olha, essa é a porcentagem de pessoas graves, a doença é mais incidente nessa faixa etária, nesse tipo de sexo, nessa raça, e eles vão dizer com certeza quais são esses dados. Uhum. Mas com certeza a gente já está vendo que a quantidade de pessoas que desenvolvem as formas graves é muito pequena, muito pequena. Pessoas que têm sintomas leves também é pequena e pessoas assintomáticas tem muita gente que fica assintomática. Então, antes de fazer a última pergunta, novamente, eu queria pedir se você está nos vendo no YouTube, nos escutando no YouTube, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva. Pô, esse podcast em questão é muito importante, então acho bem legal você fazer isso e levar informação para quem precisa, né? Porque a gente vive hoje em dia, infelizmente, um mundo de muita desinformação. Então, se você está ouvindo no Spotify, nos siga e também compartilhe com seus amigos. Então, vamos lá para finalizar e nos dar um pouco de esperança, talvez. Existe alguma previsão, Matheus, para retomarmos a normalidade? Normalidade entre aspas, né? O novo normal? O novo normal, porque nunca vai ser igual depois disso. Aliás, vocês já pensaram em passar por uma pandemia? É um momento muito único assim, da história que a gente Vou está estudar passando. sobre São isso. Eu coisas. sobrevivi. Exatamente, a gente pode colocar isso aí no nosso currículo, né? Já que sobrevivemos. Mas isso depende de muita coisa, assim. No caso, os países eles vão ter tempos diferentes. O Brasil ele está um pouco atrás dos outros países, né? Se a gente parar pra pensar de como ele está lidando com tudo isso. Então, eu duvido muito que esse ano tenha algo, a gente volte a ter alguma coisa no Brasil. Mas talvez ano que vem, não sei, depende de como chegam as doses e como se desenvolvem essas variantes, né? Agora, nos Estados Unidos, o Joe Biden, ele disse que até maio ele quer vacinar todo mundo. Inclusive, ele está naquele projeto de 100 milhões de pessoas em 100 dias. E até agora, se eu não me engano, foram mais de 116 milhões de doses que ele já distribuiu aqui nos Estados Unidos. E está indo realmente muito rápido. Mas, assim, ao mesmo tempo, a taxa de. Aqui tem muita gente infectada e o maior número de óbitos é dos Estados Unidos. O Joe Biden percebeu que é realmente um problema muito grande e ele está fazendo o que todos os países deveriam fazer. Tá dando mais atenção, né? Isso. E Matheus, agora a gente viu aí uma variante em relação às variantes, que a gente tem uma em Manaus, a gente tem uma na África também. E como é que estão surgindo essas variantes? Como é que tá acontecendo isso? Então, isso acontece por causa da quantidade de vírus em circulação. Quanto mais o vírus circula, mais ele consegue se variar. Basicamente, o vírus, para ele sobreviver, ele precisa entrar dentro da nossa célula. Entrando dentro da nossa célula, ele coloca a informaçãozinha dele lá, que ele tem que dar para a célula, ele controla a célula com essa informação, e aí depois disso a célula produz vários vírus. E só que com essa produção ela começa a gerar um pouquinho de alguns erros. E dentro desses erros, dessa informação, começam a surgir novas variantes. E essas variantes elas podem influenciar diretamente a gente, porque pode se tornar mais infeccioso, mais letal, ou pode, por exemplo, driblar o nosso sistema imune. Nessas modificações ele pode ficar mais fraco ou ele sempre tá ficando mais forte? Ele pode também ficar mais fraco. Porque, por exemplo, imagina você correndo de um assalto no meio da rua. Você está com a chave da sua casa, que encaixa diretamente na maçaneta. Aí, a chave é como se fosse a partícula viral que precisa se encaixar no receptor celular, que no caso é a maçaneta da sua porta. Aí você abre, você entra, e assim você consegue entrar na sua casa. O vírus ele também precisa de uma chavinha para entrar dentro da casa. No caso é uma proteína específica que faz o vírus entrar dentro da célula. E essa proteína, ela, por exemplo, ela pode ser modificada e pode fazer com que esse vírus não infecte mais a célula, por exemplo. Uhum. Então, o próprio Ou eles vírus... podem modificar de uma forma que o vírus fique mais infeccioso, ele entre de forma mais fácil. Isso aí é perigoso. Caramba.
Primeiramente, eu queria agradecer o Matheus pela oportunidade de estar aqui estreando o nosso novo quadro, né? Nosso piloto foi aqui nossa cobaia, Matheus, para falar de um assunto muito importante. Cobaia é um bom Eu termo. que agradeço. É um ótimo termo. E reforçar, né? Porque esse quadro, como ele é mais objetivo, a gente vai deixar uma piadinha ou outra que a gente falou, uma risada ou outra. Mas é um quadro que meio que, no caso, o Matheus está ajudando a gente a ser jornalistas melhores. Porque uma coisa é fazer o podcast, a gente conversar mais tranquilo, assim, de boa. Outra coisa é a gente fazer essas perguntas, assim, mesmo que mais descontraído do que um jornalismo é, mas a gente tá tentando ser um pouco mais sério, talvez. E eu quero que o Matheus saiba que ele tá ajudando a gente na nossa formação acadêmica própria, assim. Tá? E difundir essas informações que são tão importantes aí sobre o Coronga. Acho que ele quer falar. Pode falar, Matheus. Não, eu só gostaria de agradecer mesmo. Vocês são incríveis e eu tô adorando esse podcast, as lives e vou continuar assistindo e divulgando porque é um trabalho muito importante, incrível que vocês fazem. E só lembrando aqui que quando as pessoas forem pesquisar, estudar sobre algum assunto científico, médico, tenta procurar pelos os lugares oficiais, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, porque nem sempre os cientistas ou os médicos eles estão em acordo, mas esses órgãos oficiais, eles têm as informações mais certas que a gente tem que seguir. Então é isso, gente. Lembrando que nós temos o nosso quadro principal, que é o Podcast Gourmet. Se você estiver pelo YouTube, é só entrar no nosso canal, se inscrever e assistir. Nós estamos ao vivo todos os domingos e às vezes aos sábados, sempre às 7 horas da noite. E lá a gente faz um bate-papo de maior duração, com maior interatividade. E se você estiver no Spotify, o nosso canal é youtube.com/podcastgourmet. E A gente vai ter finalização vergonhosa e também. vamos fazer nossa finalização. Matheus, você não tá esperando isso, mas é só seguir a deixa. Só seguir a deixa. Vai dar pra entender. Começa aí, vai lá. Eu sou o Matheus Carvalho. Eu sou o Gabriel Lan. E eu sou o Matheus Marques. E Esse foi o primeiro episódio do Pod Pocket. Pod Pocket. Eu lembrei do nome, eu não esqueci. Valeu! Valeu, galera.